Carta de Paulo à Igreja de Éfeso, capítulo de número 4. Você que já achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, deixando a mentira, que cada um fale. Eu estou escutando o barulho da folha andando. Tem alguém que não achou? Pastor, espera. A gente tem só um pouquinho de misericórdia. Não tem muito não, mas a gente tem um pouco de misericórdia para te ajudar aí. Diz assim: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém? Vamos orar, Pai. Nessa noite nós estamos aqui reunidos e viemos aqui para te adorar, Senhor. Viemos aqui, Senhor, para falar contigo, abrir os nossos corações para o Senhor, e também viemos aqui para ouvir a tua voz, Senhor. Então, estamos de coração aberto, de ouvidos atentos. Fala conosco, Pai, através da tua palavra, e que a tua palavra traga cura, traga resposta, traga libertação, traga solução para as nossas vidas. Fala com o teu povo, Pai, aquilo que está no teu coração para as nossas vidas. Desde já repreendemos todo medo, toda incredulidade, todo espírito contrário. Que o teu espírito venha sobre as nossas vidas, nos dando paz, nos dando graça, para que possamos ouvir e receber a tua palavra de todo o nosso coração, para que ela seja frutífera em nossas vidas. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui, queridos, o apóstolo Paulo, ele estava escrevendo uma carta para uma igreja que ele conhecia. Porque a igreja de Éfeso foi uma igreja, que foi fundada pelo apóstolo Paulo. A igreja foi fundada por ele começou a igreja. Isso você pode conferir depois lá no livro de Atos dos Apóstolos, que narra um pouco desse trabalho que Paulo teve. Paulo iniciou um trabalho ali, ficou ali direto por 3 anos para fundar a igreja, para doutrinar a igreja, preparar a igreja. Então essa é uma igreja que Paulo conhecia muito bem. Era uma igreja que Paulo sabia muito bem como ela estava funcionando. E assim também é conosco, queridos. Também Deus, né? Paulo aqui trazendo para Deus, né? Deus também conhece muito bem a igreja de Nova Vida do Catete. Amém. Deus também conhece muito bem a sua vida e a sua realidade. Graças a Deus por isso. Então Paulo, quando ele escreve aqui, ele está falando de algo que é muito pertinente para aquela igreja. E que também é algo muito pertinente para nós. E eu queria que nós pudéssemos tirar algumas lições daquilo que Deus falou àquela igreja e que também serve para as nossas vidas. E a primeira coisa que eu queria falar aqui, que Deus colocou no meu coração, é que não sei se você percebeu, mas o texto ele é claro em revelar a nós que não adianta tão somente a gente não fazer o errado, mas a gente precisa fazer o certo. Deus estava aqui usando o apóstolo Paulo para instruir aquela igreja. Não adianta só eu não falar a mentira, mas eu preciso falar a verdade. Não adianta só eu não roubar, mas eu preciso trabalhar para eu ter com que abençoar os outros.
Então a gente vê que na Bíblia a proatividade, que é uma palavra que tem sido tão usada nesses últimos dias, ela é sempre ou constantemente encorajada. Jesus, ele ensinou sobre isso. Ele não ensinou aquilo que você não quer que façam para você, você não faz ao outro. Não foi isso que Jesus ensinou. Ele ensinou o quê? Aquilo que você quer que façam para você, você faz. Então te leva a uma ação, te leva a uma atitude, te leva a você se movimentar em direção àquilo que Deus tem para a sua vida e através da sua vida. Então nessa noite, será que tem alguma coisa que eu preciso fazer? Talvez você até já não esteja fazendo errado, mas Deus está nos encorajando hoje a nós termos a atitude de fazer também aquilo que é o certo. Amém. Então deixa eu falar algo aqui, falar de mim, não posso falar de você, mas de mim. Dificilmente, queridos, eu falo, vamos dizer assim, eu fico reclamando. Dificilmente, eu até reclamo que eu sou normal igual a você, mas não é uma atitude normal minha. Mas, às vezes, me falta eu encher a minha boca com palavras de louvor. Às vezes me falta eu encher a minha boca com palavras de fé. Como a gente cantava aqui ainda há pouco, eu chamo a existência meus sonhos e cura, pois a fé move o meu milagre. A gente cantava isso ainda agora. Então, às vezes, eu não faço o errado. Não reclamo, não fico murmurando, não fico blasfemando. Mas às vezes me falta fazer o que é certo. Ter uma palavra de fé, ter uma palavra de louvor, ter uma palavra que me anime. Então, será que hoje tem alguma coisa que eu preciso deixar de fazer? E será que hoje tem alguma coisa que eu preciso fazer? Alguma atitude que eu preciso mudar? Isso é algo que esse texto nos revela. Uma segunda coisa que esse texto nos revela, não sei se você percebeu, mas eu quero chamar a sua atenção, é que no versículo 25 ele diz assim: por isso, deixando a mentira, o que está escrito aí? Cada um. Versículo 28. Aquele que roubava, não roube mais. Então preste atenção aqui que Paulo, sendo usado por Deus, ele está individualizando algumas responsabilidades. Ele não falou no genérico, ele falou que cada um de nós tem uma responsabilidade pessoal em fazer aquilo que Deus está chamando. Ele não ouviu o seu amém nessa hora. Cada um de nós tem uma responsabilidade. Amém. O evangelho ele não é só coletivo, não. Ele também é individual. Eu tenho uma responsabilidade em fazer aquilo que Deus me chama. Eu tenho uma responsabilidade em obedecer a Deus. Eu posso ouvir um amém da sua parte? Você que está me entendendo, diga: pastor, eu sei que é difícil. Mas esse texto ele mostra isso para mim. Há uma responsabilidade individual. E aqui Paulo estava chamando a essa igreja a sua responsabilidade pessoal. E nessa noite não é diferente. Deus também está chamando a cada um de nós a nossa responsabilidade pessoal com aquilo que Ele nos chamou, com a obra dEle, com a palavra dEle, com aquilo que Ele quer e tem para fazer ainda nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém. Então é algo pessoal, querido, que eu preciso fazer. Mas existe também uma responsabilidade coletiva. E isso também está revelado no texto. Ele fala: não saia da boca de vocês. Então aqui já trouxe uma generalização para que todos tivessem uma responsabilidade com relação a isso. E o evangelho ele é assim, queridos. Tem uma responsabilidade que é minha, que é pessoal, que é individual. E nós temos também uma responsabilidade coletiva de uns para com os outros. A Bíblia chama isso dos mandamentos de mutualidade, que é uma responsabilidade que eu tenho com você e uma responsabilidade que você tem comigo. Então, na nossa vida hoje, eu preciso tomar a minha responsabilidade individual.
Eu não posso jogar essa responsabilidade para o pastor. Eu não posso jogar essa responsabilidade para a esposa, para o marido, para a mãe, para o pai, para o filho, ou para o obreiro da igreja, para o irmãozinho de oração que é fogo puro, que é canela de fogo. Não. Há uma responsabilidade pessoal nossa em fazer a vontade de Deus, em seguir em direção àquilo que Deus tem para nós. Então Deus está nos chamando a nossa responsabilidade. O que é que Ele tem para a sua vida hoje? Paulo estava aqui fazendo a parte dele. Como apóstolo, como fundador da igreja, ele estava fazendo a parte dele. Ele estava cumprindo a responsabilidade dele. Mas ele estava chamando aquela igreja para também cumprir a sua responsabilidade, cada um individualmente, cumprir a sua responsabilidade pessoal. Nós falávamos aqui no ofertório ainda há pouco, sobre nós sermos cheios do Espírito Santo. Há uma responsabilidade da igreja coletiva. A gente faz um culto, a gente se reúne, a gente louva, a gente adora, a gente incentiva uns aos outros a orar. Isso é uma responsabilidade coletiva. Mas há uma responsabilidade pessoal. Se você não orar em casa, se você não buscar a Deus em casa, se você não ler a Bíblia em casa, se você, quando sair por aquelas portas, não buscar a Deus, não fazer nada espiritual para a sua vida, como é que a gente vai viver um avivamento? Como é que a gente vai viver, sermos cheios do Espírito Santo? Só aquilo que é coletivo não funciona, não resolve. Então Paulo, ele estava chamando aquela igreja a uma responsabilidade, cumprindo a sua parte individual e também uma responsabilidade coletiva, que eles pudessem fazer aquilo que precisavam ser feitos, tanto individualmente quanto coletivamente. E isso é uma palavra para nós também. Precisamos cumprir, queridos, a nossa responsabilidade individual quando a gente sai por aquelas portas. Aqui a gente aprende, aqui a gente sai cheio, aqui a gente é fortalecido, mas eu preciso cumprir a minha responsabilidade pessoal daquela porta para fora. Eu preciso cumprir minha responsabilidade como servo de Deus no meio da sociedade que eu vivo, no meu trabalho, na minha faculdade, no meu estudo, no meio da minha vizinhança, da minha família. Eu preciso cumprir minha responsabilidade pessoal. E Deus chama a atenção daquela igreja para isso. Uma outra coisa que a gente vê nesse texto, e que é importante da gente lembrar, é que tem coisas que são para o aqui e para o agora. E tem coisas que são só para a eternidade. Nesse pequeno trecho a gente vê Deus usando o apóstolo Paulo para falar isso. Versículo 30 ele diz assim: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então ele está tratando de coisas aqui para eu não mentir, para eu não roubar, para eu não dar lugar ao diabo, para eu não fazer aquilo que é errado, não blasfemar. Isso é para o futuro ou é para agora? É para agora, amém? É para hoje. Mas ele diz que a gente não deve entristecer o Espírito Santo, no qual nós fomos selados para o dia da redenção. O dia da redenção é hoje ou é no futuro? É no futuro, é na eternidade. E a gente precisa ter essa perspectiva da vida cristã, queridos. Tem coisas que são para agora. Tem milagres que são para agora. Eu posso ouvir um amém. Tem bênçãos que são para agora. Eu posso ouvir um glória a Deus. Tem coisas que Deus quer fazer na minha e na sua vida e é no dia de hoje. Eu posso ver uma mão levantada e dizer: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Mas tem coisas, queridos, que é só daqui para frente. Tem coisas que a gente vai experimentar só lá na eternidade. E aí eu gosto dessa expressão que alguns estudiosos, alguns, como diz o pastor Roberto, que sabem mais do que nós dizem. A igreja, ela vive entre duas palavras: o já e o ainda não. Tem coisas que já estão acontecendo, tem coisas, milagres e bênçãos que já foram conquistadas na cruz do Calvário para nós hoje, para a gente desfrutar hoje. E tem coisas que ainda não. Então Paulo estava trazendo esse discernimento para aquela igreja,
para que eles pudessem desfrutar a vida nova que Jesus tinha para a vida deles hoje, naquele momento, e também para que eles tivessem discernimento de compreender que ainda há algo para se cumprir no futuro, ainda há bênçãos para se cumprir no futuro, ainda há milagres para se cumprir no futuro. Então, desde já eu quero trazer essa palavra para nós. Deus quer fazer coisas na sua vida hoje, diga amém. Deus quer ter bênçãos para você viver hoje. Jesus conquistou vitórias para nós, para a gente viver hoje, diga amém. Mas eu preciso ter o discernimento de entender que tem coisas que é para o futuro. Eu preciso ter o discernimento, queridos. Hoje a pregação de muitas igrejas só gira em torno do aqui e do agora. E o próprio apóstolo Paulo, ele vai escrever na carta aos Coríntios que se nós esperarmos em Cristo Jesus somente nesse aqui e agora, somente neste século, somente nas coisas deste mundo, nós seremos os mais miseráveis dos homens. Então nós, como igreja, temos que entender que Deus tem bênção para nós aqui e agora. Deus tem bênção para nós hoje. Deus tem milagres para nós hoje. Deus tem uma vida abundante de qualidade para nós hoje. Mas a nossa vida, ela não se resume só aqui e agora. Ainda há uma eternidade nos esperando. Ainda há um Senhor nos céus que está breve para voltar e buscar os seus. Então, meu irmão, minha irmã, viva nessa realidade. Tem bênção para aqui? Tem milagre para aqui? Tem vitória para aqui? Tem. Mas eu não sou deste mundo. Eu não pertenço a esta terra. Há uma eternidade preparada para nós. E logo, logo, o nosso Senhor vai ressoar a sua trombeta e virá buscar aqueles que são dele. E aqueles que ainda têm essa esperança da salvação e da volta de Jesus, aplaudam ao Senhor com o seu melhor e recheiem essas palmas com uma palavra: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tem milagre para agora. Tem bênção para agora. Mas diga para o teu irmão: tem muito mais. Tem muito mais do que a gente pode viver aqui nessa terra. Deus tem muito mais para nós. Paulo fala sobre isso a esta igreja. Uma outra coisa que diz nesse texto e que a gente precisa estar atento é que na vida cristã existe uma batalha, queridos. Existe um adversário. Existe alguém que milita contra a igreja. E o texto ele é muito claro. E por isso Deus usa o apóstolo Paulo aqui para dizer: não deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao adversário. Não deem lugar ao acusador. Há uma batalha travada contra a igreja. E enquanto nós estivermos nessa terra, essa batalha vai ser travada. Não adianta você dizer: eu não vou orar contra o inimigo, eu não vou mexer com ele, que ele não mexe comigo. Você acha que funciona assim? Não vou evangelizar não, porque se eu evangelizar o inimigo vai ficar furioso. Ele vai ficar? Não, ele já está furioso. Isso está revelado nas Escrituras. Apocalipse capítulo 12. Cuidai da terra, porque o diabo foi lançado sobre ela com fúria contra aqueles santos que são de Deus. Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então, não existe essa coisa de você se omitir. Não existe campo neutro na vida espiritual. Ou nós somos de Deus e estamos no exército de Deus batalhando, ou nós estamos no exército de Deus apanhando. Não tem essa coisa: não, eu vou me omitir, vou fingir que não estou vendo. Não. Há uma batalha sendo travada neste momento. Enquanto esse culto está acontecendo, eu e você não estamos vendo, mas tem anjos de Deus que estão batalhando em meu e seu favor essa noite. Eu e você não estamos vendo, mas as orações que você está fazendo, anjos de Deus estão agindo em favor da sua família, em favor de pessoas pelas quais estamos orando. Uma batalha está sendo travada. Você não viu, mas Deus agiu em seu favor para que você chegasse a esta igreja. E você talvez não esteja
esteja vendo também. Mas quando sairmos daqui, uma batalha também vai ser travada, nos levando para os nossos lares em segurança. Então, meu irmão, minha irmã, Deus está te encorajando a você tomar consciência dessa batalha, mas com uma certeza: ela já foi vencida pelo sangue de Jesus. Então há uma batalha, há um inimigo, mas também há um Senhor, há um Salvador, há um general de batalha, que Ele não está escondido atrás de uma mesa, no escritório. Não, Ele vai à nossa frente e Ele vai nos dando vitória, Ele vai nos abençoando, Ele vai abrindo as portas e nos levando para avançar no território do inimigo, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E se você crê nisso, diga amém. Se você crê nisso, diga aleluia. Há uma batalha que está sendo travada, queridos. E ela já foi vencida. E ela só pode ser vencida pelo poder do Espírito Santo. Por isso ele encoraja: não entristeça o Espírito, porque é Ele que vai fazer vocês vencerem. Eu gosto de falar essas coisas, né? Tem que ser pelo poder do Espírito Santo. Mas diga para o seu irmão: é do jeito de Deus, meu irmão. É do jeito de Deus e não do nosso. E o jeito de Deus, presta atenção aqui, é o jeito de Deus conforme revelado nas Escrituras. Porque tem muita gente dizendo aí que Deus falou, É muito Deus falando e pouca Bíblia, e pouca palavra, e pouca contextualização. É muito Deus me disse, é muito eu senti, mas aonde está isso respaldado nas Escrituras? Não está, queridos. Então Deus está nos encorajando nessa noite. É no poder de Deus, é sim, é no Espírito Santo de Deus, é sim, é pelo poder de Deus que nos foi dado, mas isso conforme as Escrituras, isso conforme nos foi revelado. Então, pelo poder de Deus e pela palavra de Deus é que nós venceremos todas as ações malignas, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O Senhor Jesus mesmo ensinou isso, dizendo: vocês erram, porque não conhecem as Escrituras, ou seja, a palavra, o jeito de Deus, e não conhecem o poder de Deus, que está ligado ao poder do Espírito Santo agindo em nossas vidas. Então, nessa noite, tem vitória de Deus sobre as nossas vidas. Talvez o inimigo tenha se levantado contra mim, contra a sua vida, mas eu posso ver mãos erguidas nesta hora. Eu posso ouvir a igreja dizer: está repreendida toda ação maligna contra a minha vida. Vamos repetir isso lá todos juntos? Vamos lá? Para ensaio foi bom, mas vamos lá. Está repreendida contra a minha vida, a minha família, a minha igreja, toda ação maligna, em nome de Jesus. Diga amém e aplauda Jesus Cristo. Há poder nesse nome, há autoridade nesse nome. Aleluia. Glória a Deus. Então a gente vê Paulo encorajando aquela igreja a isso. Mas para a gente caminhar para o final, nós vemos aqui algo muito interessante. E que por isso que eu fui lá no livro de Salmos. Porque aqui nesse texto, ele fala de duas coisas. Ele fala da gente agradar e desagradar, ou entristecer. Porque ele diz que a gente não deve entristecer o Espírito Santo. Mas no capítulo 5, versículo 2, diz que Jesus nos amou e se entregou a nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então ele fala dessas duas coisas. Com a minha atitude, ele diz para imitar Cristo. Então, com a minha atitude, eu posso agradar, diga amém. E com a minha atitude, eu posso desagradar. Obrigado. Como diz o pastor Pablo, posso ouvir misericórdia. Como eu posso engrandecer o nome de Deus, alegrar a Deus, ou eu posso entristecer o Espírito Santo. Eu posso ouvir um misericórdia, eu posso ouvir um livra-me, Senhor.
E aqui Paulo, então, estava encorajando aquela igreja a fazer aquilo que alegrasse a Deus, a fazer aquilo que levaria alegria ao coração de Deus, prazer ao coração de Deus, aquilo que agradasse. E aqui ele chama a atenção para nós de duas coisas que estão no texto, que fala no capítulo 5, versículo 1, ele diz que nós devemos ser imitadores de Deus. Sermos imitadores como filhos amados. Ou seja, Deus é o nosso padrão. O nosso padrão, embora eu e você possamos ser exemplo uns para os outros, mas o padrão é Deus acima de tudo. Todos nós estamos aqui imitando a Deus, buscando imitar a Deus. Então Ele é o padrão. Quando alguém faz... Eu me lembro, deixa eu falar, eu fui criado no meio de uma comunidade, vamos dizer assim, no meio de pessoas, em que tinha um padrão lá. A gente ouvia muito isso. Se a pessoa falar comigo, é um favor. Se ela não falar comigo, são 2 favores. Eu acho que cresceu na mesma comunidade que a Nilma. A gente cresceu assim, querido. Se a pessoa fala, eu falo. Então, muitas vezes, nós somos um reflexo de como a pessoa nos trata. Às vezes, querido, isso é válido. Mas, quando eu faço isso, quem é que está sendo o meu padrão? Quem é que está sendo a minha referência? É Deus ou é a pessoa? Não, é a pessoa. Se eu trato a pessoa como ela me trata, o meu padrão não é Deus, o meu padrão é a pessoa. E Jesus aqui, Paulo aqui está sendo um instrumento de Deus para dizer a nós: sede imitadores de quem? Das pessoas? Daqueles que são bonzinhos ou daqueles que são maus? Seja um reflexo de como as pessoas são com você. É isso que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o quê? Sejam imitadores de Deus. Então, independente de como a pessoa me trata, eu devo tratá-la como Deus trataria. Obrigado pelo seu amém. E aqui, deixa eu mexer com você, porque ele fala de 2 coisas. 2 exemplos de Deus. E que a gente precisa também. Versículo 32. Diz aí o finalzinho do versículo: perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. E a outra, eu já ouvi um bem baixo, não é fácil não. Mas a outra ele fala, capítulo 5, versículo 2. E vivam em amor. Mas olha o padrão. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Então o padrão do perdão e do amor, quem é o padrão? Eu tenho que perdoar como Deus perdoou e tenho que amar como Jesus amou. Não é amar do meu jeito, não é perdoar do meu jeito, mas é amar e perdoar do jeito de Deus, porque Ele é o padrão, Ele é a referência. É forte, né? Então perceba que aqui Paulo, Deus estava encorajando aquela igreja a imitar a Ele, Deus, não Paulo, imitar a Ele, o próprio Deus. E ele coloca aqui 2 marcas: perdão e amor. Marcas do Evangelho, que é o amor. E aí eu fui ler, né? Me perdoe, mas eu fui ler Apocalipse capítulo 2, os versículos de 1 a 8. Tem a igreja de Éfeso ali relatada, exatamente essa igreja. Então essa carta aqui foi escrita por volta do ano 60 e pouco depois de Cristo. E a carta de Apocalipse foi escrita por volta do ano 90, quase 100 depois de Cristo. Então aproximadamente 20 e poucos, 30 anos se passaram. Aí Deus usa o apóstolo João, que nessa época já era o pastor da igreja de Éfeso, porque Paulo já não estava mais vivo. Então Deus usa o apóstolo João para escrever algo para aquela igreja. E o que é que está escrito lá?
Está escrito, Jesus elogiando, não, vocês são uma igreja que tem uma boa liturgia no culto. Vocês são uma igreja que provaram os falsos apóstolos e os encontraram mentirosos. Vocês são uma igreja que tem doutrina, que tem ensinamento. As suas obras hoje são maiores do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti uma coisa: deixaste o seu primeiro amor. Ou seja, era uma igreja que tinha palavra, posso ouvir um graças a Deus? Era uma igreja que tinha louvor, que tinha adoração, posso ouvir um aleluia, posso ouvir um bendito seja o nome do Senhor. Era uma igreja que estava evangelizando, estava fazendo a obra. Eu posso ouvir o maravilhoso Deus aí. Era uma igreja que tinha verdade, que não tinha engano, porque eles viram os falsos apóstolos e eles encontraram mentirosos. Então a verdade estava sendo pregada ali. Mas o que faltou? O amor, queridos. O que faltou, então, era uma igreja que fazia obra, mas não tinha comunhão de uns com os outros. Era uma igreja que fazia obra, mas cada um individualmente por si. E um dos maiores obstáculos para o amor ser praticado é exatamente a falta de perdão. A falta de perdão nos afasta uns dos outros. A falta de perdão nos impede de praticar o amor para com o outro. Porque se eu não perdoo o outro, é sinal que há o que no meu coração? Obrigado, Diácono Alexandre me socorreu aqui, ainda bem. Há mágoa, há ressentimentos. E um coração cheio de mágoa e ressentimento consegue praticar o amor com essa pessoa? Se eu estou com mágoa e ressentimento, o que é que vai sair do meu coração para com aquela pessoa? Mágoa, ressentimentos, dores. Então Deus aqui estava encorajando, já dando um antídoto para aquela igreja, que haja entre vocês perdão, que haja entre vocês amor, porque é isso que vai fazer com que vocês sejam uma igreja abençoada e cumpram o propósito que Deus tem com a vida de vocês. Então nessa noite, meu irmão, Deus nos conclama a sermos imitadores dele. Na prática do amor e na prática do perdão. Isso é algo que eu preciso levar para a minha vida. Isso é algo que eu preciso levar para a minha convivência no meu ministério. Isso é algo que eu preciso levar talvez para o meu ambiente de trabalho. Talvez pessoas lá te perseguiram, falaram mal de você, te caluniaram para tentar tomar o teu lugar. Isso é algo que eu preciso levar para a minha faculdade. Eu me lembro, hoje em dia, em algumas áreas não tem tanto isso, mas eu me lembro de um irmão, uma pessoa que eu conheci que estava na escola naval, da Marinha, e lá tem uma competição acirrada para quem vai ser o melhor aluno. Lá eles chamam do 01. Então, às vezes, para ser o melhor aluno, um prejudica o outro. Um faz mal para o outro. E é nesse ambiente que às vezes eu preciso levar o amor e o perdão. Eu preciso levar isso para dentro da minha casa, queridos. Eu preciso levar isso muitas vezes para o meu casamento, a minha convivência com os filhos. Filhos às vezes dão problemas. Filhos às vezes falam coisas que magoam os pais. Os pais também às vezes falam coisas como a Bíblia diz, né? Pais, não despertem a ira dos vossos filhos. Os pais às vezes também falam algumas coisas para nós que a gente não gostaria de ouvir. Eu preciso levar essa mensagem para dentro da minha casa. Que haja perdão, que haja amor e que ali haja reconciliação e cura da parte do Senhor para as nossas vidas. Diga amém, por favor. Então essa é uma mensagem que nos exige muita prática nessa noite. De nos levar a viver aquilo que Deus tem para nós. Amém? Amém? Se você está me entendendo, diga amém. Amém. Você aplauda ao Senhor com o seu melhor nessa hora. Aleluia. Se coloque de pé. Feche seus olhos.
estamos aqui nessa noite, Pai, e somos totalmente dependentes de Ti. Às vezes a gente esquece disso, às vezes a gente não toma isso como verdade, mas mesmo nesses momentos a gente continua dependendo do Senhor. Mesmo sem reconhecer, a gente depende de Ti, Pai. E nessa hora eu quero entregar esta igreja nas Tuas mãos, a igreja Nova Vida do Catete. Eu quero entregar a vida do meu irmão, da minha irmã, nas Tuas mãos. O Evangelho, Pai, ele é algo que exige uma prática. O Evangelho não é simplesmente uma filosofia que mexe no meu entendimento, que me dá um conhecimento, que me dá uma informação. Não, o Evangelho não veio para informar ninguém simplesmente, mas o Evangelho ele veio para transformar vidas. O Evangelho veio para mudar a nossa conduta. O Evangelho veio para ser praticado por nós diariamente. Não é só no domingo que eu pratico o Evangelho, não. Eu pratico o Evangelho diariamente. Eu saio, acordo, eu pratico o Evangelho dentro de casa. Eu pratico o Evangelho na condução. Eu pratico o Evangelho no meu ambiente de trabalho, de estudo. Eu pratico o Evangelho no meu ambiente social, onde quer que eu vá. Eu pratico o Evangelho, Pai, no mercado, no shopping, por onde eu passar, no estádio de futebol, onde quer que eu esteja. Eu sou conclamado a ser um imitador de Deus, como um filho amado que eu sou, aonde eu quer que eu esteja. Então, Pai, assim como o Senhor encorajou essa igreja, o Senhor está encorajando a nós nessa noite. Nos enche do Teu Espírito, Pai. Nos enche do Teu poder, meu Deus. Ó Pai querido, no nome do Senhor Jesus, joga por terra toda a ação maligna contra nós. Toda a ação do diabo, Pai, seja repreendida. Nos dá discernimento, Pai, para reconhecer aquilo que vem do Senhor e aquilo que não vem, aquilo que vem do inimigo. E nos ajude, Pai, a rejeitar, como diz o texto, a não dar lugar ao inimigo dentro de casa, Pai. Não dar lugar ao inimigo, Pai, nas nossas vidas. Nós possamos dizer assim como disse Jesus: aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Ó Pai, no nome de Jesus, nessa noite, cobre com o sangue de Jesus as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, lava-nos no sangue de Jesus, Pai, porque no Teu sangue há poder, no sangue de Jesus há poder para purificar pecados, no sangue de Jesus há poder para tirar os pecados das nossas vidas, no sangue de Jesus há poder para nos purificar de toda injustiça, no sangue de Jesus há poder para nos dar vitória sobre todo o império das trevas. Então, Pai, cobre esta igreja, não só nós que estamos aqui, mas toda a igreja do Catete, cada membro desta igreja seja coberto agora pelo sangue de Jesus, toda a igreja do Catete seja lavada agora no sangue de Jesus, todo pensamento da acusação do diabo, todo peso de culpa que seja retirado nessa hora, da autoridade do nome de Jesus. Traz a Tua paz a esta igreja, Senhor. Traz a Tua força a esta igreja, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, nos ajudando a viver a nova realidade de vida que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Como a Tua palavra mesmo diz, eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e tenham vida em abundância. E essa vida já é para ser desfrutada hoje, já é para ser desfrutada agora. Então nos ajuda, Pai, a vivenciar isso que o Senhor tem para nós. E como diz a Tua palavra que nós lemos, Romanos capítulo 5, versículo 5 diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Não é que será, não. Foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, Pai, que o amor não seja simplesmente uma palavra para nós, mas que o Teu amor esteja presente entre nós a cada dia. Que possamos viver o amor de Deus nesta igreja a cada dia. E que nós possamos experimentar da cura e dos milagres que o perdão opera nas nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a termos um coração perdoador. Como disse Davi no Salmo 51, ele não pediu, Senhor, me dá um coração recalchutado. Não foi o que ele pediu.
Ele não pediu, Senhor, conserta o meu coração. Não, não foi isso que ele pediu. Ele pediu, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele queria um coração novo. Como a gente canta aqui às vezes, recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração. Você pode erguer as suas mãos e abençoar o seu irmão? Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor numa família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor. Você pode dizer para o seu irmão, preciso de ti, meu irmão. Jesus precisa de ti, eu também preciso de ti, essa igreja também precisa de ti. Amém, meu irmão? Quero te dar uma oportunidade, você que está aqui nessa noite, quer entregar a sua vida a Jesus. De repente você está nos visitando e quer entregar a sua vida a Jesus. Você não é evangélico e você nessa noite, ao ouvir essa palavra, você quer entregar a sua vida a Jesus. Se você quer fazer isso, ter Jesus como seu Senhor, seu Salvador, ter as bênçãos que Ele prometeu e a salvação que só Ele pode oferecer, levante sua mão se você quer entregar a sua vida a Jesus. Eu quero orar por você. Se tem alguém que quer entregar a vida a Jesus, quer se reconciliar com Deus, levante sua mão. Não? Então vamos orar. Dê a mão ao seu irmão, dê a mão à sua irmã. Pai querido, queremos te agradecer por essa noite, Pai. E queremos te agradecer pela tua presença entre nós. Queremos te agradecer, Pai, pela tua fidelidade nas nossas vidas e pela tua bondade manifesta a cada dia das nossas vidas. Como diz a tua palavra no Salmo 23, certamente. Ele não colocou dúvidas, ele disse, certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor para sempre. Muito obrigado, Pai, porque a tua misericórdia, a tua bondade nos seguiram, Senhor, mais uma vez neste dia. Como diz a tua palavra, Pai, que a tua misericórdia se faz nova a cada manhã. Mais uma vez a tua misericórdia se fez nova sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Nessa hora eu quero orar por quem está à minha direita, te pedindo que o Senhor venha abençoar a vida do meu irmão. Que essa última semana de maio seja uma semana ricamente abençoada na vida do meu irmão. Seja uma semana de portas abertas. Seja uma semana de bênçãos, de vitórias, de milagres. Ó Pai, que a tua boa mão esteja operando na vida dele nessa semana. Entra na casa dele, entra na família dele, entra no trabalho dele, Pai querido, e faz as tuas obras de maravilhas, em nome de Jesus.
Eu quero orar agora por quem está à minha esquerda, Senhor amado. Ah, Deus, que seja uma semana de experiências novas, seja uma semana de experiências espirituais, seja uma semana que o Senhor venha se revelar a Ele de forma poderosa. Ó Pai, abre as janelas dos céus sobre a vida dele. Ó Deus, em nome de Jesus, como diz lá em Mateus capítulo 3, que os céus se abriram sobre o Senhor Jesus quando ele se batizou. Abra os céus sobre a vida do meu irmão nessa semana. Nos ajude, Pai, a te agradar nessa semana. Que nós sejamos cheios do Teu Espírito nessa semana. Que haja renovação. Usa o meu irmão nos dons que o Senhor colocou sobre a vida dele. Ó Pai querido, em nome de Jesus, que as trevas recuem contra a vida do meu irmão nessa semana. E ele possa avançar e conquistar novos territórios, conquistar novas bênçãos. Bênçãos que estão retidas nas regiões celestiais, que elas venham alcançar o meu irmão e a minha irmã nessa semana, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que ao voltarmos para a nossa casa, Deus, o Senhor nos leve debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua proteção. O Senhor cuide de nós, ó Pai querido, e nos dê uma semana de bênçãos e de vitórias. Assim nós oramos e Te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e permaneça para sempre. Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém. Vão na paz do Senhor.